Bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma hora de análise. Hoje com um convidado muito especial, David. David, por favor, se apresente. Bom, para quem não me conhece, meu nome é David. Para quem me conhece, meu nome também é David. Isso não varia. Mas de vez em quando eu sou chamado de Davi. Acreditem se quiser. Geralmente, quando as pessoas leem meu nome, a primeira pergunta é David ou é Davi? Mas tudo bem com isso, né? Costumo me apresentar oficialmente, já que aqui estou convidado como profissional da psicologia. Eu sou psicólogo, quase pós-graduando em psicologia jurídica, porque falta o famoso TCC. Eu faço parte da Dia de Lab, eu sou moderador na Dia de Lab, sou monitor no canal dos Berrecas também, e, além de tudo, administro o meu perfil profissional, que está aqui embaixo, com o meu nome, né, que é Racialmente Psi, em que o meu objetivo é trazer uma psicologia focada em questões raciais, sobretudo no atendimento de pessoas pretas, enfim, através da análise do comportamento. Uh, Legal. o tema de hoje, inclusive, que o Pedro me convidou para falar, eu falei, caraca, Pedro, esse daí tem tempo que eu não paro para ler especificamente, porque a questão racial Uhum. tem me chamado a atenção. Quem sabe daqui a pouco eu conto essa história para vocês do porquê dessa diferença, né? Bom, para não ser reducionista de quem sou eu, uma parte da minha vida é ser psicólogo, e o restante da parte da minha vida tem uma série de coisas, né? Às vezes eu componho, às vezes eu escrevo, toco violão, e às vezes eu estou até pintando. Enfim, são as multifacetas que às vezes não aparecem totalmente quando a gente está se apresentando profissionalmente, mas que também fazem parte de mim. Sou psicoterapeuta, palestrante, eu costumo dizer que eu e um psicólogo sócio temos um sonho sem nenhum capital, que é o desenvolvimento de uma empresa de consultoria focada no desenvolvimento humanizado, Legal. que é a TIO Desenvolvimento, tem lá no Instagram também. E é isso. Eu acho que mais apresentações talvez eu lembre depois, porque além de tudo eu também sou esquecido. Obrigado, David. Muito boa apresentação. Como o David falou, a gente veio falar aqui sobre um tema que é sobre masculinidade. Eu queria que brevemente, antes de começar essa discussão com ele, definir, né, que é masculinidade de uma forma mais simples possível. Que basicamente é um conjunto, né, de atributos, comportamentos e papéis que são geralmente associados a meninos e homens, e que é construído socialmente, mas composto tanto por fatores socialmente definidos e biológicos, né? A partir do sexo masculino, né? Do sexo biológico masculino. E, David, eu queria te perguntar, assim, o que você vê sobre esse tema, sobre a masculinidade para você? Você que, quando eu cheguei, gente, a chamar o David, né, que eu falei, pô, eu vou chamar a galera pro podcast, eu bati no perfil dele e eu tava lá, no perfil dele tava lá, masculinidades. Eu falei, caralho, eu quero chamar esse cara, eu falei, quero chamar esse cara porque é uma coisa que eu vejo poucos, né, psicólogos falando, abordando, né, de forma geral mesmo, eu vejo muitas pesquisas quando a gente vê, acaba até sendo realizado por mulheres, no caso, né? Que é importantíssimo, mas eu falei, esse cara, o que você acha, David? Uhum. Ó, antes eu vou contar uma história do porquê hoje você não vai encontrar no meu perfil questão sobre masculinidade. Em resumo, uma Uhum, estratégia de mercado mesmo, colocação de mercado. uhum, Mas, para eu chegar até no ponto da racialidade, eu comecei pensando masculinidade. E legal. aí, de repente, eu falei, poxa, não dá para pensar masculinidade. Eu minto, eu comecei pensando violência contra as mulheres. Falei, não dá para pensar violência contra as mulheres apenas, Uhum, eu tenho que pensar masculinidade. Aí depois eu falei, não dá para pensar masculinidade, tem que pensar masculinidades, no plural. E aí uhum, depois eu falei, cara, tá faltando coisa aqui dentro. E eu comecei a perceber que eram variáveis raciais, variáveis sociais de determinação racial. E no meio desse caminho eu fui fazendo todo um processo de letramento racial e me apaixonando pelas demandas, principalmente da negritude, da afro-brasilidade, tanto que hoje a minha clínica, eu acho que ela é composta por 90% de pessoas pretas sendo atendidas por mim, e eu adoro isso. Eu costumo dizer que é uma forma de fazer também um aquilombamento, numa perspectiva de psicologia que faça essa permissão, mas dentre essas pessoas também tem homens, uhum. homens pretos.
e eu já chego lá. Vamos lá, voltando. Eu vi, quando a gente montou o roteiro, tinha uma pergunta lá que eu falei. Eu não vou falar sobre ela agora, eu vou deixar para falar isso na gravação. O que é Aham. masculinidade? Se eu fosse te responder de um modo esperado e satisfatório, eu definiria o que é esperado do papel Uhum. das pessoas que têm pênis. Vou falar assim. Uhum. Mas eu vou dizer além. O que é masculinidade? Masculinidade é uma tentativa de padronização do papel de quem tem pênis e que não diz respeito necessariamente ao que fazem e ao que são as pessoas que têm pênis. De forma Nossa. sucinta e geral seria isso. Por quê? Daqui a pouco eu vou trazer as músicas também. Eu vou abrindo um monte de janelas, talvez eu me perca, mas aí, Não, sem na verdade, problema. A gente... mas aí você faz um levantamento das gravações e eu volto aqui na parte 2 para organizar as caixinhas. Perfeito, perfeito. Ó, quando a gente fala de sociedade, vamos começar a contextualizar. Vamos falar de masculinidades no plural, mas não Uhum. quaisquer. Masculinidades no Brasil. Vamos respeitar o contexto brasileiro aqui. O que é ser homem no Brasil? E aí a gente remonta à construção histórica do Brasil. Nós vamos encontrar homens que já estavam presentes no Brasil antes do 1500. E quando eu Uhum. digo homens, entendam pessoas que têm pênis. Depois nós temos homens brancos, europeus, muitos deles com bastante recurso financeiro ou poder político. E nós temos homens trazidos forçadamente do continente africano. Quando a gente define o que é masculinidade, no singular, nós só vamos estar definindo a europeia. Uhum. Ah, eu acho interessante que o Caetano Veloso, por exemplo, tem uma música. Inclusive essa daqui eu ainda tenho que colocar lá na playlist que eu falei que eu montei. Eu falei no off aqui, galera, que eu montei uma playlist para deixar disponível. Legal. Playlists que problematizam e playlists que... uma playlist com músicas que problematizam e com músicas que acabam reproduzindo também alguns aspectos da faceta violenta de masculinidades. Mas voltando, o Caetano tem uma música que ele diz, né? Eu sou homem, pele solta sobre o músculo, pelo grosso no nariz. Não tem inveja da sagacidade, nem da lactação, não tem inveja da adiposidade, nem da dissimulação, só tem inveja da longevidade dos orgasmos múltiplos. E aí, nessa definição que o Caetano traz, e aqui é uma pura uma interpretação minha, se alguém discordar, por favor, depois deixe nos comentários, que eu adoro quando tem divergência de ideias, isso é muito rico. Mas, basicamente, ele está reduzindo a ser homem e ser mulher numa contraposição das genitálias e da Uhum. sexualidade. Mas vai além disso. E óbvio, sendo o Com Caetano, certeza. tendo a história que tem, eu entendo que essa música seja uma ironia, uma grande ironia. Ok. Voltando, então a gente define o que é ser homem, né? Durante a graduação fizemos uma pesquisa interna mesmo ali no Google Forms, bem simples, bem para entender um processo de pesquisar. E aí a primeira pergunta da pesquisa era: o que é ser homem para você? De uma forma massiva, a maioria dos caras que responderam ali disseram: proteger a família, prover as coisas para dentro de casa. Ou seja, produzir, trabalhar e trazer o Produzir. dinheiro, e por outro lado, proteger a família. Essa janelinha vai ficar do lado porque vai ter uma pergunta sobre isso depois. Vamos lá. Quem é essa masculinidade? Essa masculinidade é a masculinidade europeia, branca, burguesa, heterocentrada, patriarcal. Tá lá. Mais uma Nossa, vez. rapidinho, David. É engraçado Vai. porque quando eu fiz essa definição, me lembra muito livros. Você chegou a livros, sim, de literatura mesmo, europeia, principalmente eles têm, né, esse caráter igualzinho que você falou. Eu lembrei do livro do Kafka. Kafka, ele tem um livro e tem lá toda a história da barata e tudo mais, mas não é ele o foco, né?
veio na minha cabeça agora, que tem o pai dele, e o pai dele é exatamente isso. O pai dele é um provedor da casa, e que ele fica bravo com o filho, porque o filho virou uma barata e não consegue produzir nada. Ele é um peso morto para a família. E ele é esse reflexo. A literatura fala desse reflexo. Isso, perfeito. E o Kafka, como uma barata, não é homem, né? Não produz, não traz, ele sequer sai do quarto direito. Exatamente. Ele não sai de casa, ele fica ali. E quem é o caçador? O caçador é o que vai. E aí, né, ainda tem as bizarrices que tentam defender isso do ponto de vista filogenético. Não, porque... Sim. Não, gente, vamos lá. Vamos combinar que masculinidade é um conceito que está majoritariamente no campo da cultura. Ok? Com certeza. Beleza. Nossa, e só assim, acho que é mais um desabafo. Acho que você chegou a bater o olho assim, comentários, cara, dependendo de onde você vai na internet, comentários que defendem isso fielmente da filogenética. Sim. Assim, tipo. E é um argumento, ele é um argumento falsamente poderoso, né? Falsamente poderoso de você atribuir alguma coisa que não a cultura, assim, não algo que é mutável, algo estático. E às vezes isso é levantado pelos sofistas modernos, né? Sofista, para quem não conhece o termo, são os falsos filósofos e pensadores ali da Grécia Antiga, né? Sofisma nada mais é do que uma mentira que ela é tão bem estruturada que você acredita. É como se eu te dissesse bem assim. No Brasil... bom, vamos lá. O Brasil, comparado, sei lá, com Portugal, comete mais violência contra as mulheres. E, ao mesmo tempo, o Brasil é o país que mais consome tomates, se comparado a Portugal. Logo, a gente consegue entender que comer tomates aumenta a chance de cometer violência contra as mulheres. Tipo, existe um raciocínio lógico, mas nenhuma ligação plausível de causalidade. Nenhuma. Porque ninguém come tomate e sai por aí querendo socar a cara de ninguém. Enfim, só para explicar. Mas aí, voltando ao conceito da questão da masculinidade. Uma vez, ano passado, entrei num grupo de estudo de violência contra as mulheres e fizeram uma pergunta, e aquela pergunta, eu digo que é o que vai motivar possivelmente meu mestrado. Por que sempre que tem um homem repensando masculinidade é um homem negro? E por isso que eu falo que não dá para pensar papéis de gênero sem pensar racialidade. Mais uma vez, o que a gente tem definido de masculinidade é a eurocêntrica, patriarcal, falocêntrica, enfim, heterocisnormativa, ok. Ao mesmo tempo, voltando para a questão da história do Brasil, os homens das tribos indígenas já aqui do Brasil, ali, segundo Boris Fausto, já tinha cerca de 200 mil pessoas na terra que viria a ser chamada de Brasil. Esses homens foram subjugados a bonzinhos, no sentido de retirada de autonomia, né? Essa bondade dada posteriormente aos indígenas, principalmente pelos jesuítas, ela é uma violência travestida de bons samaritanos ali. Por outro lado, existe um esvaziamento das pessoas negras, das pessoas pretas, das pessoas africanas, que hoje a gente entende como população afro-brasileira, tá bom? Então, sequer eram pessoas. Como não pessoas, talvez não pudessem também ser homens e mulheres, a não ser do ponto de vista biológico, reprodutivo, para dar base à sociedade escravagista que tinha aqui no Brasil. Então, olha só o que eu estou fazendo. Existe aqui, hierarquicamente, masculinidade branca, o pobre coitado do índio, e eu estou usando índio propositalmente, tá? Esse termo pejorativo dentro dessa lógica branca, e existe a pessoa que não é nada. Que é o quê? É a pessoa preta. Então, tá se dizendo que essa pessoa... E aí pensa, que masculinidade que sobrou como referência, e aqui eu não estou falando do ponto de vista individual, mas do ponto de vista de estrutura social. Quem foi a masculinidade que ficou como referência?
foi a masculinidade branca, eurocêntrica e reticências para não ficar repetindo aqui. Anota no papelzinho e olha sempre para esse ponto quando eu estiver falando de masculinidade eurocêntrica. Só que essa masculinidade não vai fazer sentido, por exemplo, e aqui eu vou começar a me ater a pessoas afro-brasileiras. Não vai fazer sentido, por exemplo, na questão afro-brasileira, porque a gente está falando de um estilo, de uma forma de afeto diferente. E não é do ponto de vista filogenético, porque a cultura também perdura de geração em geração. Se a gente pega as músicas que repensam masculinidades, são músicas de artistas pretos. Por quê? E por isso que eu disse, não dá para eu falar esse podcast falando de masculinidade sem falar de racialidade. Impossível. Então, enfim, o que é masculinidade? Respondendo a sua pergunta. Nada. Nada. É um discurso. O que são masculinidades? Aqui a gente consegue pensar um pouco melhor. Talvez sejam normas que orientam, de certa maneira, pessoas que se identificam como homens, e aqui a gente começa a falar de maneira diferente, inclusiva, e que geralmente está ligada a implicações emocionais, de desempenho sexual, de desempenho financeiro, a questão de como acolhe e como que se deixa ser acolhido, enfim, e por aí vai. Então, quando se fala em masculinidade no singular, a gente está falando de uma heteronormatividade patriarcal, eurocêntrica, burguesa, branca, que não condiz com a realidade. Maravilhoso, David, maravilhoso. E você estava falando sobre uma atividade que você fez durante a faculdade. Eu também cheguei a fazer durante uma matéria também que foi interna, que era a matéria de manejo de grupos. Eu não sei se você chega a ter alguma coisa parecida durante a graduação. E a gente teve, e tinha que ser, e uma das intervenções finais, né, tipo, a atividade final era manejar algum grupo com algum tema específico. Eu acho que foi a primeira vez que eu pensei em alguma coisa relacionada a isso dentro da graduação. E foi uma coisa que eu toquei que eu gostei, sabe? Eu acho que dentro da graduação, porque às vezes, infelizmente, acaba faltando um pouco, né? Assim, eu não cheguei a ler muito se não fosse por fora, que não fosse por fora, eu quero dizer, né? E eu fiz um grupo exatamente sobre isso, né? Sobre masculinidades. E manejei, era eu mais um colega de faculdade, a gente tinha que manejar um grupo, e eu escolhi esse tema. Então a gente pegou uns meninos ali, uns homens da psico, uma galera da psico, e a gente acabou fazendo. O grupo foi até interessante, mas como a gente estava vivendo ali dentro do... Eu, né, praticamente, usei o manejo de grupo dentro de uma bolha da psicologia, ficou um pouco... vamos assim, ficou um pouco mais aberto a discussão do que pegar outros públicos, até porque era uma matéria um pouco difícil de fazer. Mas ali também surgiu um interesse pela área, assim, sobre como se expressar, que a gente pode entrar em outros que você falou no final, né? De desempenho sexual, de provedor financeiro, de questões relacionadas a emoções, né, sentimentos, expressão, e como isso afeta a gente hoje em dia. David, você tem, assim, vamos entrar agora, assim, né, você surgiu esse interesse, então, assim, como que a masculinidade tóxica ela afeta e tem afetado a saúde mental? As masculinidades tóxicas. A masculinidade, né? Falando no singular, que eu acho que é ela que, como você disse, é o ponto, né? Afeta a nossa saúde mental. É interessante. Tem uma palavrinha que ela é muito usual hoje nessa pergunta, e que também adoro problematizar essa palavra, que é a palavra tóxica. Ela é muito... Ela diz alguma coisa, mas não sei se é por uma questão muito pessoal, mas ela não me diz quase nada sobre o que isso quer me perguntar. Então eu vou começar a imaginar que quando se fala masculinidade tóxica, a gente está pensando em estilos de estar no mundo, do ponto de vista de identificação, de identificação de gênero, estilo de estar no mundo que causa prejuízo a alguém. Algum tipo de prejuízo. Como que é a sua pergunta mesmo?
como a masculinidade tóxica afeta a saúde mental dos homens, ok. né? Dos homens. Dos homens. Eu ia fazer uns 2 pontos, então, mas posso fazer só um. Dos homens. Cara, a resposta, uma parte da resposta, está lá no livro Saúde Mental, Gêneros e Dispositivos, Valesca Zanella. Uhum. Quem atua na clínica vai perceber que um dos maiores desafios de atender homens é que não falam. Porque, vamos lá, eu Sim. fiz aqui toda uma estruturação que é quase que... minha câmera dá um zoom de vez em quando, gente, não liga. É uma estruturação que é quase ideal, que é das multiplicidades de masculinidades. Mas, Sim. praticamente, a regra é que, como eu disse, eu tenho uma clínica racializada, então chega até mim pessoas pretas. Então, quando chega, não chega essa pessoa desconstruída, letrada em relações à questão de gênero, não. Às vezes chega uma pessoa, um cara preto, adoecido por uma questão de desempenho branco que, estruturalmente falando, e aqui atravessamento da questão racial, o cara não tem um desempenho esperado para uma pessoa branca por questões, às vezes, de acesso a recursos. Então, o sonho de ser autônomo, empresário e prover coisas para a família e não sei o quê, e às vezes não tem porque não teve recurso ambiental. Uhum. Esse é um ponto. Esse reducionismo ao desempenho financeiro. Reducionismo ao desempenho sexual. Cara, os caras acharem que, tipo, tem que ser pau para toda obra. Que o tempo todo tem que querer a sexualidade. Sem contar que isso traz a pressão em si, né? E aí o cara se frustra e às vezes um cara que vai ter e entra outras questões, né? A sexualidade, ao mesmo tempo que é um centro das atenções ali, desse conceito de masculinidade, a gente também pode dizer que o cerne dessa definição de masculinidade está pautado também numa moralidade conservadora aqui no Brasil. E aí, essa mesma moralidade conservadora que exige o desempenho sexual nega a conversa sobre sexualidade. E aí, esses meninos, não homens ainda, tá? Meninos ainda, não sendo homens, ainda meninos, usam às vezes o recurso da pornografia. Eu já atendi alguns casos de vício em pornografia na clínica. E muitas das vezes está ligada a, primeiro o quê? Lá, muito novo, a maioria antes dos 12 anos de idade, acessou pornografia, viciou em pornografia, um estilo parental que não acolhia, afinal, é homem, né? Quem precisa de acolher um homem? O homem não chora, né? O homem não tem sentimento, o homem... Enfim, não se expressa, não fala, não precisa, os modelos de masculinidade não estão falando, quem está falando é só as mulheres à minha volta, e ainda assim, quando essas mulheres falam, a gente chama de louca e tá tudo bem, né? Enfim, eu tô sendo irônico, tá, gente? Por favor. E aí, não tem um estilo de cuidado, não desenvolve habilidade social, começa a desenvolver vício em pornografia, aí vai chegando a... eu não posso dizer o nome do cara, porque eu posso ser processado, eu não quero ser processado ainda. Talvez um dia. Mas, por exemplo, referências que já foram atores pornô e depois entraram para a política, e eu não vou dizer nome de ninguém, às vezes os caras veem aquele desempenho e falam, não, eu quero isso. E aí, na hora do vamos ver, vê que não dá para ser daquele jeito. Aí tem frustração. E às vezes tem ejaculação precoce, às vezes tem dificuldade de ereção. Então, são prejuízos sexuais que vão impactar também na questão psicológica. Afinal, se o homem tem que ter um bom desempenho sexual, tem que ter dinheiro para prover as coisas para a família, tem que proteger, e proteger, entendam como, muitas das vezes, como um ato violento. Violenta, agressividade, com certeza. Já perdi um terço. Não tem desempenho sexual. Aí depois, dependendo da situação financeira desse cara, do lugar social de quem ele vem, não tem o bom desempenho financeiro. E aí começa a juntar baixa habilidade social, né, um baixo repertório de habilidades sociais,
um estresse por N questões financeiras, sexuais e de envolvimento com outras pessoas, aí tem o risco do alcoolismo, por exemplo. Por quê? Álcool e algumas outras drogas também, mas o álcool, ele vai funcionar como uma forma de esquivar. Além de ser um reforçador negativo, uma forma de se esquivar dos problemas, ele ainda é altamente reforçado socialmente nas festinhas. Você vai na festa, pô, o cara que não tá com a cerveja na mão é apenas um menino. Pô, e aí a merda tá feita. A merda tá feita, né? Já falei de 2 prejuízos. O primeiro eu não lembro, o segundo é esse daqui. Outro, ser violento e achar que isso é cuidado. Então, bate na criança, faço isso para o seu bem. Manipulação. E às vezes a manipulação aparece, e aqui eu vou falar do ponto de vista tentando fazer uma análise de um suposto cara que poderiam ser supostos caras verdadeiros por aí. Manipulação da cônjuge ou do cônjuge, porque a gente não pode excluir da discussão das masculinidades os homens gays, os homens trans, tá bom? Não, quando a gente fala de masculinidades e de papel social, também é possível se incluir, com todas as observações necessárias, homens que não são os héteros cisnormativos, tá bom? Baixa tolerância à frustração. Então, como eu evito a frustração? Controlando tudo da minha maneira. O que eu estou dizendo? Que às vezes o cara que chega na clínica com a queixa, e aí a gente fala da questão da aversão, em substituição à palavra tóxico, tá num sistema aversivo tão grande, ele tenta os comportamentos de controle, que pode ser prejudicial para a mulher e para ele, na verdade, vão ser prejudiciais para a mulher e para ele, porque quem comete a violência também sofre as consequências dessa violência. Esse cara vai sofrer emocionalmente. Para se livrar dessa dor, ele vai tentar controlar essa pessoa, pode chegar a cometer crimes, e possivelmente vai, mesmo que os crimes sejam aqueles que não são denunciados, como a violência psicológica. Então é uma consequência para a mulher e para ele também. Outra consequência, não saber cuidar, isso é uma coisa muito implícita. Não saber cuidar pode tirar da criança o direito ao convívio com os pais, porque esse pai pode não estar presente. Ou porque ele está provendo, então ele está trabalhando muito e não tem tempo para os filhos, e o tempo que ele tem, às vezes, ele prefere até ir para o bar com os amigos, relaxar, tirar o estresse da cabeça, assim, como for possível dizer. E, às vezes, porque ele não sabe cuidar, e a criança vai demandar cuidado. A criança vai demandar, e aí se esse cara traz na cabeça que cuidar é coisa de mulherzinha, trocar fralda é coisa de mulherzinha, fazer a mamadeira da criança é coisa de mulherzinha, enfim, você já tem um afastamento dessa parentalidade também. E poderíamos falar até, e agora eu vou trazendo a Zanello dentro do livro que eu citei, Saúde Mental, Gêneros e Dispositivos, a dificuldade de identificação de transtornos depressivos nos homens. Então, olha só, toda essa problemática que eu trouxe, se elas concluírem um transtorno depressivo, é difícil, até para nós psicólogos, identificar esse transtorno, porque muitas das vezes o padrão de comportamento do cara é de baixa verbalização dos sentimentos. E aí a gente não consegue identificar direito. Outra que você fala, acho que não sei se você vai concluir com esse raciocínio também, David, mas relacionado a isso também a taxa de morte por suicídio, né? Relacionadas ao homens, relacionados à violência com eles mesmos. Reflexo e aí a gente pode falar... disso. Homens são a maioria, se não, salvo engano, são a maioria vítimas de homicídios. E aí você vai ver, briga de trânsito, foi lá e matou. Briga de bar, foi lá e matou. Então a gente está falando de habilidade social, vamos ser um pouco mais específicos, né? Quando a gente fala de habilidade social, eu posso estar falando aqui
de um lado, habilidade de iniciar conversa, resolver problemas de comunicação em público, habilidades de autorregulação emocional, de assertividade, habilidades de encontrar soluções mais saudáveis possíveis para aquele momento. Uhum. Tudo isso a gente está falando de uma habilidade de não criar uma terceira guerra mundial. Né? Enfim. É o que tem acontecido, né? Pois O é, acontecido pois contrário, é. né? Criado Não, guerras, perfeito. guerras. A gente poderia pensar assim, se a gente, Pedro, se a gente pudesse viajar, vamos lá. Quem são os caras? Hoje a gente tem dois grandes conflitos: o conflito da Ucrânia e o conflito do Oriente Médio. Isso. Cara, quem está por trás disso são homens. Uhum. E são homens que. Olha eu querendo puxar bomba para dentro da minha casa aqui. São homens que sequer dão a cara a tapa. Uhum. Como diria, talvez o YouTube corte o seu alcance por isso, mas qualquer coisa você corta aí Não tem do, problema. do podcast. Como diria o Renato Russo, né? Que fica atrás da mesa com o cu na mão. Porque os caras ficam tomando decisão, enfim. E aí a viagem é longa, né? Quem causam as guerras, quem são os. E aqui eu faço questão de falar, né? Os imbrocháveis. É porra nenhuma. Duvido. Uhum. Como Duvido não? também. Enfim, então os prejuízos de uma perspectiva tradicionalíssima, conservadora de masculinidade, no singular mesmo, enorme. Enorme. E, Você enfim, falou, David, e você trouxe até a Valesca, você chegou a ler, eu não sei se é no livro dela, Saúde Mental, Dispositivos de Gêneros, sobre aquele capítulo que é muito, muito interessante, que fala sobre grupo de homens do WhatsApp. tá, ela fala sobre isso é um conceito do Gelserland, que é um conceito que diz casa dos homens. Isso, perfeito. Só que essa carta eu estava guardando lá para frente para a pergunta do Não, não tem papel dos problema, não. homens, Tá, no combate à violência contra as mulheres. perfeito. Mas eu posso já dizer, Não, né, se quiser, enfim. é que você trouxe vários assuntos, pensei em comentar, mas eu não queria cortar a linha de raciocínio, né? Mas eu pensei muito Imagina. nessa questão desse capítulo, então não vou tocar no assunto agora, né? Não vou falar muito. Mas principalmente quando você estava falando sobre vício em pornografia, compulsão em pornografia, né? Eu vejo esse muito uso, além de tudo isso, o uso como esse modelo desse desempenho e que é muito irreal, né? Que eu acho que é uma coisa que não é discutida entre homens também, né? Eu vi do grupo de amigos, é uma coisa que não é discutida entre homens. Infelizmente, deixa passar que a gente tem que ter esse desempenho. E se você pesquisar minimamente algum ator ou atriz pornô que às vezes vai em podcast, fala, conversa, é tudo muito irreal. Tipo assim, eles mesmos deixam bem claro que é tudo com uso de medicamentos, com uso de gravações, edições, e isso reflete, infelizmente, na sociedade como um todo, né? Esperando um desempenho, esperando algo que não vai acontecer de forma geral. E um assunto que você, assim, que muda um pouco, mas eu acho que é interessante comentar, que eu vi uma discussão muito grande sobre relacionada a essa questão da pornografia de vício e compulsão. Eu achei muito interessante, que eu não sei se dá pra puxar muito, mas que eles falam, tem um psicólogo bem grande, que ele é psicólogo e sexólogo, formado pela USP, e ele fala que não é. Eu achei muito interessante, que eu também considerava um vício. Ele fala que não é um vício em pornografia, porque você não tem uma abstinência como se fosse uma droga, mas sim uma compulsão. E isso fez eu refletir, porque realmente essa compulsão que tem, né, de você querer consumir aquilo, mas não só se esquivar. Eu acho que tem muito também uma função de esquiva dentro da pornografia, porque o homem tem essa dificuldade de. Homens, né, no geral, né? Vamos entender. De se expressar, de sentir. Então, quando ele tá ansioso, que serve a masturbação com a pornografia? Regulação emocional. Ele não Isso aí, sabe se auto, ele não perfeito. sabe ter uma Perfeito. ele não sabe se autorregular. Então, o que ele vai fazer? Eu vou ali no banheiro, 5 minutos, resolvo isso, acabou. Sabe o que eu falo quando eu estou atendendo alguém com essa demanda? Eu não falo com essa pessoa que ele não sabe se regular, eu falo, você sabe. Só que a forma que você usa está te trazendo prejuízo. Perfeito. Cara, vamos lá. Qual é o problema do cara se masturbar? Nenhum. Qual é o problema do cara usar uma pornografia de maneira consciente? Nenhuma.
como que a gente consegue, inclusive nem análise do comportamento, como que a gente consegue identificar um comportamento problema? Excesso ou déficit comportamental e que esteja causando prejuízos, mesmo que sejam secundários. Então, vamos lá. Quando o cara chega na terapia, e isso foi em 100% dos casos que eu atendi, primeira coisa que falava, tô vindo aqui para salvar meu relacionamento. Por quê? Porque não tem mais desempenho sexual, não tem mais desejo sexual, esse cara está silenciado. Silenciado não. Ele aprendeu, assim, ele possivelmente foi assim a vida toda. Não fala. Uhum. Todos os casos que eu atendi, desamparo familiar. Eu até, quando eu parei para olhar, assim, que eu fui comparando, eu falei, caraca, tem variáveis aqui que se repetem. Isso. Então, assim, agora qual é o problema? Colocar a masturbação como fonte de regulação emocional, porque não consegue fazer outra coisa. E aí tem problemas secundários. Um deles é, às vezes, a diminuição da sensibilidade por conta de um certo calejamento do pênis, então isso reduz a sensibilidade. Ejaculação precoce, muitas das vezes, porque esse cara está tão acostumado com o vídeo que quando vê, nossa, uma mulher de verdade na minha frente, ou então às vezes até uma frustração, porque as atrizes pornô, vamos lá, elas estão maquiadas com efeitos de câmera, o pau grande, gente, ele não é uma regra social, né? Não é à toa que, assim, é incrível que se você chega na roda dos amigos, a maioria está acima da média, né? O que automaticamente levaria à média nacional. E todo mundo estaria na média de novo. Enfim, É uma se discussão, é que... é uma discussão, não sei se você tem, mas é uma discussão até idiota que tem no meio dos homens, que qual que é a média nacional? Aí a gente tem pesquisa já que fala que a média é aquele X, mas não, porque o meu é sempre acima da média, né? Não Não, existe pois é. outro, né? E isso fala dos dispositivos de masculinidade que a Valesca traz, inclusive, esse dispositivo da eficácia sexual. Não, e aí, homens que estiverem ouvindo, e meninas, mandem para os seus companheiros ou para os seus amigos, contar um segredo. O pau não é o centro das atenções da relação sexual. É isso. Você pode ter um megazord, mas se esse for seu único repertório, você vai frustrar alguma mulher. É isso. É isso. Porque existe todo restante... Tem até uma... Não, eu ia fazer só uma piada só. Infelizmente eu gosto de fazer umas piadas inoportunas, mas minhas amigas sempre falam assim, nossa, pra que aquela... cara, teve uma vez um cara que virou até meme, que não sei se você conhece o Casemiro, ele... Teve um cara que ele ficou famoso porque ele tinha uma genitália muito grande, um pênis muito grande. Uhum. E eu lembro dos comentários, tipo assim, cara, pra que você vai caçar petróleo? Tipo assim, o cara realmente nasceu com uma coisa bizarra. Aí, tipo assim, amigas minhas mulheres falando, porra, isso daí não existe, não tem como uma mulher sentir prazer no negócio desse também, né? O homem, ele se autovaloriza demais nesse sentido, né? Ele que vê aquilo como algo grandioso, mas a mulher sabe que aquilo não faz sentido para ela, não faz nenhum sentido. Sim, exato. E essa questão da pornografia, a gente não necessariamente chega, e esse é um ponto interessante também, a gente não necessariamente chega a casos em que os caras assistem a pornografia para se masturbar. Existem casos em que os caras apenas assistem a pornografia em qualquer momento, em qualquer lugar. E daí a gente está falando de um caso que está bem drástico já do vício, não está nem ligado mais à questão sexual, de regulação emocional, ou do orgasmo, ou, enfim, da sensação de prazer ali. Vai muito além disso. E, voltando ao... não, o conceito do Elvis Erlang vai ficar para depois. Você trouxe agora nossa, juntou duas peças na minha cabeça. Você falou, sempre quem toca nesse assunto de masculinidade é sempre um homem negro, né? Um homem preto. Mas não dentro do contexto brasileiro, lembrei de um agora que me veio à cabeça, o Terry Crews. Ele falava exatamente isso, que ele tinha uma questão com pornografia em excesso de consumo, e ele é uma das pessoas que eu conheço, que eu não sei também se as outras consomem ou não, né, a gente não dá pra falar. Mas ele fala abertamente hoje em dia, de como aquilo tava consumindo e chegando nesse nível que você acabou de falar. Ele consumia a qualquer momento, qualquer hora, deixava de fazer coisas do dia a dia para isso aí. Consumo. E ele é uma pessoa que fala isso abertamente dentro desse contexto. E vamos fazer uma análise funcional do que é. Gente, vamos considerar
Pessoas que estão em um relacionamento com alguém, qualquer nível que seja, namoro, ou casamento, ou ficando, mas minimamente, primeiro você vai ter que dispor de... bom, se vocês não entendem assim, pode ser que tenha algum problema aí. Dar atenção durante o dia, fazer pequenas provocações, troca de olhares, algumas conversas, isso tudo vai preparando um contexto até chegar na situação sexual. E aí depois vem beijos preliminares e enfim, e por aí vai, até a penetração em si. E o orgasmo. Quando se fala do... Olha só, a cadeia, eu fui reducionista nessa cadeia comportamental, tem muito mais coisa. Tem fatores antecedentes também, e que falar sobre sexo nem sempre quer dizer falar sobre sexo. Às vezes essa provocação sexual ela acontece em muitos outros aspectos dentro das relações. Mas quando se fala da masturbação, a gente fala de um caminho mais simples. Estar sozinho, ter um dispositivo que tem a possibilidade de reproduzir alguma pornografia, hoje majoritariamente computadores e celulares que estão conectados com a internet, e só. E de repente você controla o tempo, a intensidade, o conteúdo, a imaginação, você cria a sua fantasia. Você não precisa de ficar sob o controle do corpo real. Você consegue acessar corpos do mundo inteiro. Segundos na sua mão. Onde você quiser, de onde quiser. Se a gente começa a falar da complexidade da resposta, do custo da resposta e do custo de resposta, da magnitude... Perfeito. Essa análise assim, perfeita. Você fala, então é mais fácil me masturbar? Fala, é mais fácil. Só que isso aí é um cavalinho de Troia. A não ser que para você tá tudo bem, não precisa de relação com outra pessoa, eu sozinho dou conta. Aí você observa se você tá... E eu sempre falo isso. Observa. Se você faz essa ação porque você gosta, porque ela te traz coisas boas, ou se você tá fugindo de uma outra coisa por esse caminho. Que assim, digamos que a gente está num caminho de bifurcação. De um lado tem uma onça que a gente precisa de enfrentar, e do outro tem um comportamento disfuncional. Nesse caso, suponhamos que seja, se me permite ao neologismo, suponhamos que seja a masturbação. Você pode até ir por esse caminho da masturbação, mas talvez aquela onça precise de ser morta naquele momento. Eu ia falar matada. Desculpa aí o erro. Fui na onda do outro neologismo. Precisa de ser enfrentada naquele momento. Às vezes um problema de trabalho, um problema financeiro, que você precisa sentar a bunda na cadeira e estudar, ou, e aqui um repertório deficitário em homens, majoritariamente, ou pedir ajuda. Ou pedir ajuda de alguém. Seja ajuda profissional, seja ajuda de um amigo, seja ajuda familiar, seja ajuda do cônjuge ou da cônjuge. Que seja. Quem é homem tá ferrado, Pedro. Tá. Ciberstars são os que mais precisam de terapia e os que menos acessam o serviço. Com certeza, isso tem dados já alarmantes disso, né? Que a grande parte que acessa não são homens. Isso é um reflexo muito grande. Mas isso já pode encaixar num outro assunto aqui, que você acha, David, assim, o que você acha sobre essas masculinidades hoje em dia? Você acha que está mudando? Você acha que tem tido discussões? Você acha que os homens estão procurando mais ajuda? Estão falando mais sobre esses assuntos? Você acha que tem mudado ao longo do tempo? Não sei se é por conta do recorte que eu tenho na clínica, mas mesmo antes de eu fazer o recorte racial, homens negros são a maioria que procuram serviço, basicamente porque não se sentem representados. Ora, simples. Não é tão simples, não. Eu fui reducionista para ser didático. Mas eu tenho uma hipótese sobre isso. Quando a gente olha para a história do desenvolvimento dos papéis de gênero, e aqui eu vou ser binário, porque a análise que eu fiz na iniciação científica foi uma análise da perspectiva heterocisnormativa,
do desenvolvimento desses papéis sociais. Então, eu não estou sendo excludente, mas eu estou me restringindo a esse recorte, e precisamos de olhar também para outras formas de estar no mundo, nesse desenvolvimento. Os homens vão para a guerra. Nas guerras, as guerras mundiais, ali até antes da Primeira Guerra Mundial. E aí, ora, as mulheres ficam em casa e cuidam da cria, fazem comida e dão para o marido a hora que ele quer. De repente, esses caras vão para a guerra. Logo eles, que estavam nas fábricas, nas indústrias, no comércio de forma geral e lotando as ruas a hora que quisessem. Se eles estão na guerra, primeiro, existe ali uma fábrica bélica de viúvas. Então, alguém precisa de sustentar essa família. Segundo, quem assume a indústria? Quem assume a mão de obra? Mulheres e crianças. E aqui, meu querido antifeminista, pasme, se você hoje trabalha 7 horas por dia, você deve ao movimento feminista também. Porque as mulheres começaram a falar, tá errado esse negócio aí. A gente tem que trabalhavam 14, 16 horas por dia, crianças e mulheres. Não, tá errado esse negócio aí. Nós precisamos de reduzir essas horas de trabalho e não é justo que as crianças estejam trabalhando aqui. Com o passar do tempo, o que vai acontecendo? Com as lutas feministas, e aí, de repente, no Brasil, em 1933, o sufrágio universal, as mulheres ganham o direito ao voto, ganham não, né? Ganham é errado da minha parte. Conquistam com luta o direito ao voto, vão conseguindo cada vez mais autonomia. Se a gente olha para a história da própria psicologia, Pedro, se você abrir o livro do Chutes e Chutes, História da Psicologia Moderna, você vai ver que mulheres, para publicarem seus trabalhos científicos relevantíssimos, abreviavam o nome ou colocavam o nome de homem nas suas publicações para serem consideradas cientistas. Enfim, e isso é uma cutucada na história da psicologia mesmo, porque a gente não pode fechar o olho para isso. A própria psicologia, ela é branca, ela é eurocêntrica, ela é patriarcal, o cerne da psicologia vem dali. E eu estou falando isso, se alguém se incomoda com isso, que bom, fez o papel que deveria fazer, minha fala. Citando até uma coisa que eu aprendi, que eu me dei conta recentemente numa palestra do Bruno Reis, lá em Santos, no Mosaico, né, da Díade, a gente para pensar, a psicologia ela é tão branca que até o prefixo psi é de psique, que é da Grécia Antiga. Cadê? Não tem uma filosofia, não tem uma mitologia diversificada dentro desses conceitos. Existe uma mitologia grega, greco-romana, de um lugar que hoje a gente chama da grande Europa ali, né? Enfim, voltando. E aí, vem se desenvolvendo historicamente, as mulheres vão ganhando espaço no mercado de trabalho, vão mais uma vez, conquistando espaço no mercado de trabalho, conquistando espaço nas academias, vão conquistando autonomia, vão ganhando mais dinheiro pelo seu serviço, apesar de não estar ainda como deveria estar. E os homens? E aí que eu chego a dizer que, se por um lado me parece que a questão da feminilidade ou das formas de ser mulher no mundo foi mudando do ponto de vista de, além de cuidar da casa e das crias, agora ela também é provedora, as masculinidades ficaram estagnadas. E muitas das vezes, quem provê dentro das casas são as mulheres. Não são os homens mais. E, de repente, as mulheres podem se dar conta de que não é vantajoso financeiramente estar com um cara que sequer sexualmente a satisfaz, sequer emocionalmente a satisfaz, porque comete violências verbais e tananã, reticências, enfim. E aí é que eu chego à hipótese de que, se por um lado o papel das mulheres foi se desenvolvendo ao longo da história, sobretudo ali de 1890 para cá, ainda parece que as masculinidades são masculinidades do século passado. Nossa, gente, concordo totalmente. Tentam performar como homens do século passado.
Mas não tem mais espaço para isso na sociedade. Não tem. É bizarro isso, David, rapidinho. Uhum. Movimentos hoje em dia que são criados em cima disso e eles são grandes. Eu acho que você sabe o que eu tô falando, né? Os Red Pills. E eles são, assim, fortíssimos. Bizarro, assim. Eu vou te dizer que eu não me Eles são aproximei deles nem por curiosidade. nem por Para mim é muito curiosidade. aversivo. Não porque o tempo que eu Extremamente estaria aversivo. estudando os Red Pills, eu preferi estudar outras maneiras de pensar masculinidades negras, que foi para onde eu confluí com os meus pensamentos. Porque não tenho por que ficar pensando Red Pills. Eu tenho uma agenda que está difícil hoje de estudo. Eu tenho uma pilha de livros aqui do meu lado que eu tenho que ler. Pretendo ler esse ano, porque eu quero fazer um projeto de mestrado sobre masculinidades negras. Mas eu não tenho tempo para ficar lendo Red Pill, para ficar dando ibope para Red Pill, sendo que tem tanta coisa boa para a gente ler sobre formas saudáveis de masculinidades. Por exemplo, quem trabalha na clínica pode ler o livro da Giovana Munhoz e Paula Bueno, né? Que ele tá aqui. Eu acho que é Repensar Masculinidades, alguma coisa assim, eu não lembro. É um livro muito... É um livro desenvolvimento da empatia nas masculinidades, alguma coisa assim. É um livro muito bom para grupos com homens e até mesmo para psicoterapia, né, no 1 a 1 ali. Enfim, o que é interessante, né? E aqui eu queria trazer um ponto da música. Como a gente já bateu aqui 50 minutos de podcast para a galera não ficar saturada, eu vou puxar já para as músicas. Se vocês dessem uma pausa agora no podcast e escutassem a música Faixa Amarela do Zeca Pagodinho, vocês vão ver uma história que conta assim: eu vou dar um baita presente para ela, mas se ela não for o que eu quero, ou seja, se ela vacilar, vou dar um castigo nela. E aí ele começa a descrever uma agressão contra essa mulher. Deixa eu abrir minha lista de músicas aqui para lembrar de todas as que eu quero citar. Vou dividir minha tela aqui. Sem problema. Essa é uma delas, né? Do Faixa Amarela do Zeca Pagodinho. Tem uma outra que é Quem Usa Antena é Televisão. Essa é do Zeca, do Bezerra da Silva, né? A letra ela começa dizendo bem assim, que o cara chega em casa. Quer ver? Eu vou ter que lembrar dessa letra para eu sacar de qual que é. Enfim, o cara chega em casa e a esposa dele tá com outro cara. E aí, se você pensou, David, mas então o cara tinha razão. Assim, razão para quê? O cara bateu na mulher. Se vocês acham que traição é motivo para bater, deixa eu dar um recado. Vocês vão ser presos. Vocês querem ser presos? Enfim. Uma pesquisa, assim, até um vídeo famoso que entrevistou homens e mulheres e perguntou o que uma mulher poderia de pior, perguntaram para os homens o que uma mulher poderia de pior fazer para eles. E eles respondiam traição. E quando perguntavam para mulheres, homens, do que poderiam fazer de pior, a maioria das mulheres, todas as mulheres, na verdade, falaram sobre violência e morte. Todas. Medo de morte, medo de serem agredidas, né? Então, existe uma diferença drástica. Como a gente já trouxe, acho que não precisa nem recapitular o que a gente acabou de falar tudo, né? Repressão de sentimento, emoção, agressividade. Só falando mesmo, assim, que eu acho legal que esses vídeos, né, que aparecem, eles são um toque, acho que pro real, porque às vezes a pessoa não é todo mundo que lê, né? Todo mundo que vai pegar um livro para ler profundo, então acho que é um toque de realidade, assim, para as pessoas. E aí, como que a gente maneja o comportamento impulsivo ou o comportamento ansioso, por exemplo, uma ansiedade generalizada ou algo assim, quando o cliente está nesse pensamento muito ansioso, semelhante ao que os caras podem fazer quando estão enciumados? A gente geralmente aplica técnicas de mindfulness, e aí eu já vou deixar meu repúdio à estrangeirização dos termos brasileiros, então eu prefiro dizer estar atento ao momento presente. Né? E aí, só um parênteses de história, né? Eu apresentei meu TCC
da graduação foi sobre conhecimentos das mulheres sobre violência sobre a violência de gênero, né? E aí elas sabiam o que era violência, não sabiam tipificar violência, e todas sofreram violência em história de vida, mas apenas uma identificou ter sofrido violência. Enfim. E aí, na apresentação do TCC, uma das pessoas da banca vira para mim e falou: mas eu senti falta no seu trabalho de gaslighting. Eu falei: não, mas olha, eu falei de violência psicológica. Eu não preciso de estrangeirizar o meu trabalho. Pedro, aqui eu posso falar de uma forma que eu não disse na apresentação do TCC. Não, claro. Eu não preciso babar ovo de inglês para fazer trabalho científico. E se eles quiserem entender meu trabalho, aprendam português. Ora, eu fiz um contexto brasileiro sobre mulheres brasileiras, sob a ótica da lei Maria da Penha, né? Na parte da tipificação, que é uma lei brasileira. Por que eu vou enfiar gaslight no meio do meu trabalho? Eu falei: não, eu falei de violência psicológica. Tá aí. Eu estou falando de mulheres brasileiras que muitas vezes não têm acesso ao ensino de uma língua estrangeira, e mesmo as que têm, para que eu vou dificultar? É bonitinho, eu acho que é uma coisa muito de rede social. É bonitinho falar gaslighting, mas não é funcional para a psicoeducação, muitas das vezes. Só atrapalha. Fica criando termos novos desnecessários. Né? Enfim. É tipo falar case. Não, eu não tenho um case. Eu tenho um projeto que deu certo aqui. Você quer ver? Por isso que eu tenho uma aversão por... Enfim, só um desabafo. Não, mas eu super... Não, mas eu concordo. Eu gosto muito de mindfulness. Eu estudei meu TCC, foi sobre mindfulness. Eu fiz uma IC com base em mindfulness. Mas me incomoda também muito o termo. Só que é aquela coisa, né? Você tá no meio... Eu estou no meio acadêmico. Você vai falar mindfulness, vão te criticar. Eu gosto muito do Brasileirão, do Atenção Plena. Pronto. Ou o que você falou, momento presente. É isso. Eu vi vários autores falando sobre isso. Atenção plena. Acabou. Perfeito. E aí você vai ver esses caras, você vai fazer um trabalho com esses caras, você vai ver assim, primeiro, o cara que dificilmente um cara que cometeu violência contra uma mulher vai ser o cara que vai acessar a psicoterapia. Porque se ele acessasse a psicoterapia, se ele tivesse o repertório de buscar cuidado, dificilmente ele teria cometido a violência. Por isso, a importância da educação de gênero nas escolas. David, mas aí a gente vai tirar o direito das famílias de educar as suas crianças? Não, olha só. As crianças têm o direito sobre as famílias, e não as famílias direito sobre as crianças. As crianças têm o direito de serem educadas, direito ao acesso à saúde, educação, à informação também. Mas a criança também é responsabilidade, além das famílias, também é responsabilidade do Estado e da sociedade. Vozes da minha cabeça? Não. ECRIAD, abre lá. Não é sobre crianças, convido vocês a lerem lá e depois a gente bate um papo nessa perspectiva, apesar de não ser minha especialidade, senão fica muita coisa na cabeça do PC. Enfim, e aí esses caras não vão fazer esse contato com o momento presente. Porque, às vezes, o maluco vai ficar enciumado porque ela tá mexendo no celular respondendo alguém. Tá rindo no celular. Às vezes tá conversando com uma amiga. E mesmo... É uma ruminação, né? Isso. E esse é um comportamento perigoso. E digamos assim, a mulher traiu. Isso não dá nenhum direito ao cara de cometer um feminicídio ou nenhum outro tipo de violência. Não dá. E aí a gente fala do empobrecimento do repertório de lidar com conflitos. Tem vou botar uma pulga atrás da orelha de todo mundo. Esse livro aqui. Esse livro... Eu ouvi você falando sobre ele. Parece maravilhoso. Ele é ótimo. No Instagram, eu fiquei muito interessado. Pois leia. Ele é muito bom, recomendo. E ele tem uma parte que a Geni, ela vai falar bem assim, que essa questão de violência contra as mulheres está menos ligada ao patriarcado e mais ligada à ideia de monogamia. Sobretudo na parte da monogamia que está pautada no cristianismo. Porque diz que o homem é direito da mulher, o corpo do homem é direito da mulher e o corpo da mulher é direito do homem.
Ah, David, mas aí não está no sistema de igualdade? Não, a gente está avaliando uma variável. Quais são as outras variáveis? A gente começa a falar aqui de hierarquia de gênero. Quem tem mais acesso a recursos de força, a recurso financeiro, a recurso de aceitação social? Homens. A gente está falando de uma relação hierarquizada. Então, fica nítido que, mesmo que haja essa questão de quem tem direito ao corpo de quem, o homem tem mais recursos para ser violento, infelizmente, e menos recursos para buscar ajudas que sejam saudáveis. Ao mesmo tempo em que a mesma sociedade que traz essa lógica é a sociedade que considera mais... E quando eu falo sociedade, gente, não acham que é aquela sociedade, não. Estou falando de vocês, estou falando de mim, estou falando do Pedro, estou falando de a gente está nessa sociedade, tá? A gente faz parte dessa estrutura social. Mas ele é homem mesmo, né? Na hora, ela provocou ele, não tinha como ele não trair, né? Vamos pensando um pouquinho mais sobre essa situação. Então, assim, são muitas variáveis. Eu costumo dizer que tem uma... Como é que se diz? Uma redundância necessária, né? São várias variáveis. E aí, que estão ligadas a processos de violência, a questão de masculinidades. Pasmem, a masculinidade no singular, que a gente falou no início, é uma masculinidade cristã também, né? É uma masculinidade, olha, e aqui eu vou dar uma cutucada até na questão do cristianismo, a imagem e a semelhança de Deus, né, que se fez o homem. E eu estou analisando a mitologia cristã. Sim, estou considerando mitologia. E aí, o que se tem ali dentro? Ele é o único verdadeiro. Ele é o único que pode ser adorado. Ele tem que ser respeitado. A ele todas as coisas. Pera, isso parece muito com o papel de masculinidade que a gente tem empregado hoje em dia, essa masculinidade singular, branca, europeia, patriarcal, monogâmica. Agora eu introduzo aqui mais um conceito. E essa masculinidade que tem direito a tudo, apesar de tudo. Enfim. É maravilhoso, porque quando a gente pensa, quando a gente entende as variáveis que afetam o indivíduo, né, do social, a gente entende que não é só aquilo, né? E quando a gente, pelo menos assim, né, em particular, quando eu comecei a entender essas variáveis dentro da psicologia, meu cérebro explodiu, assim, de uma forma absurda, né? Porque não é, né? Tipo, não é só aquilo. E a gente, parece que a gente a vida inteira, pelo menos, né? A gente vê que a vida inteira a gente foi ensinado só daquele jeito, né? Reducionista, a monogamia, ou só questão baseada no europeu branco. E a gente vê que não é daquele jeito, não acontece só daquele jeito, a gente vários e vários contextos. David, para a gente seguir para um caminho de finalização aqui, você quer falar alguma coisa? Eu já ia fazer. Cara, tem duas músicas interessantes. Claro. Uma delas é Jesus Chorou. Eu vou até abrir a letra dela aqui para eu não errar, apesar de eu lembrar, às vezes eu esqueço. E aí é do Racionais MC, né? Jesus Chorou. Ele começa falando, né? O que é, clara e salgada, cabe em um olho, pesa 1 tonelada, tem sabor de mar, pode ser discreta, inquilina da dor, morada predileta, enfim. E aí ele continua até a parte que ele chega e fala bem assim, diz que homem não chora, tá bom, falou, não vai para grupo, irmão, aí, Jesus chorou. Então, ele faz justamente essa subversão dentro da própria lógica cristã, do que é uma masculinidade, e tem uma outra do Baco Exu do Blues, e eu faço questão de trazer letras afrocentradas, principalmente porque eu não conheço uma pessoa branca que tenha feito uma música sobre masculinidade nessa perspectiva, né? Olha só, essa daqui, eu diria para vocês, escutem ela toda, escutem o tom de voz que o Baco canta. E ele começa cantando, né? Baco, cadê o ano lírico? E o CD do ano? Eles estão me cobrando, eu estou trabalhando, minha mulher está brigando, meu amor, eu te amo. Se você tem nome de Deus, por que erra tanto? Por que eu ainda canto? E ele começa a fazer questionamentos existenciais da perspectiva da perspectiva de masculinidade, né? E aí ele começa a falar, sua expectativa em mim está me matando, essa cobrança, esse dispositivo da eficácia, do trabalho e da produtividade. E ele fala,
Homem não chora, foda-se, eu tô chorando. Onde eu guardei o cano? Hoje ele encosta no meu ouvido e fala, te amo. E aqui ele está descrevendo uma cena de suicídio mesmo, né? É uma música forte. Óbvio, a gente não pode fechar apenas com desgraças, mas infelizmente, às vezes é o que há, é a ferida que a gente toca, é o pensamento que às vezes é o risco de suicídio, o índice de suicídio, o risco de suicídio para homens, principalmente que estão passando por problemas financeiros, acabam se envolvendo em questão de bebida alcoólica. E aí, se a gente pensa em pessoas pretas que já estão em uma situação de vulnerabilidade pela questão racial, de repente tem, às vezes, a fragilidade financeira, a gente não reduza isso, mas devemos considerar como uma variável social relevante. Enfim. E aí eu trago a música que eu até tatuei, de tão importante que ela é para mim, que é a música Bluesman. Ela fala, tudo que era quando era preto era do demônio, e depois que virou branco foi aceito, eu vou chamar de blues. E aí ele fala, entenda, Jesus é blues. E aí, se a gente olha para as músicas, né, a gente tem uma análise histórica, geográfica, que sinaliza que, olha, se Jesus existiu, ele foi um homem preto. E aí, se a gente olha para as músicas que dizem Jesus chorou, a gente olha, pô, e aqui é um questionamento filosófico da gente, estou me permitindo o devaneio. Será que só homens pretos choram e homens brancos matam? Enfim, o que é isso? O que a gente faz com essa... O que a gente faz com essa angústia que às vezes surge, com esse medo? Cara, se tu é um homem em sofrimento que está assistindo, procura terapia, pô. Está em sofrimento, se Procura precisa ajuda de um... profissional, Cara, principalmente isso. procura, que às vezes não, isso é coisa de mulherzinha. Que nada. É que vocês ainda não experimentaram a delícia que é você poder tocar num sentimento e ser acolhido por esse sentimento. E o novo pode assustar. E a surpresa para os caras, às vezes, é a dificuldade de tocar no novo. Eu cheguei a atender caras que demoraram 8 meses até conseguirem tocar em questões difíceis na terapia. E outros caras que no primeiro dia já estavam ali falando, porque tinham um repertório maior de autodescrição ali, de autoobservação. Enfim, nós não chegamos nem na metade das perguntas, né? Então, eu ia perguntar isso, David. O que você acha? Você acha que tá ok por enquanto? Você acha que posso fazer aqui pelo menos a última para finalizar? Vamos falar do Elzer Lang, Do então? horário? Qual? Qual é o Perdão. papel dos homens no Perfeito, essa mesmo combate que à eu já ia violência falar. contra as mulheres? Eu sabia, estava lendo sua mente aqui. David, Desculpa a você me análise do dá um comportamento minutinho online. aqui. Vai lá. Fechou. Retomando aqui, do David, como que seu aliado para essa igualdade de gênero, né, dentro dessa masculinidade, como seu aliado efetivo? A gente tinha tocado nisso antes, né, sobre a casa dos homens, sobre o papel. O que você queria falar, assim, que você ia deixar para o final? Primeira coisa, se repense. Repense você mesmo. Suas atitudes, seus modelos de masculinidades, o que você reproduz. Quando você faz algo perto de uma mulher, qual que é o efeito disso sobre essa mulher? Você se importa com esse efeito sobre ela, sobre sua companheira, sua mãe, sua irmã, sua tia, sei lá, sua vizinha, a moça do mercado, a mulher que estava lá na rua e você passou e fez um comportamento de assédio ali, assoviando, chamando ela de gostosa. Depois disso, porque começa por aí, né? Não existe querer salvar o mundo se você opera destruindo ele. E no grupo de amigos, Esse é um aquele seu clássico. amigo do peito, querido, maravilhoso, acaba sendo tragicamente coitado, né? Não é culpa dele, é homem. Não, tô sendo irônico, tá? Comete uma violência contra uma mulher. O que você faz? Você se cala por ele ser seu amigo? Ou você fala com ele, mano, tu tá errado. E aí? Quando a gente fala
de violência de gênero, a gente pode perguntar, por exemplo, você que é pai, que exemplo que você dá para os seus filhos quando você trata a sua companheira, seja ela a mãe deles, ou seja a madrasta, ou que exemplo que você dá quando você trata uma outra mulher? Quando você olha para uma mulher, o que você vê? A bunda, o peito? Você vê se ela é gostosa? Ou você consegue enxergar que ali tem uma pessoa que às vezes faz um trabalho muito bom na área que atua, que é uma pessoa legal, que tem habilidades, sei lá, de música, tem habilidades de pintura, tem habilidade em algum tipo de esporte? Ou você reduz a mulher à bunda? São perguntas interessantes. Aí alguém manda aquele vídeo objetificando a mulher. Ah, David, mas não sei o que é objetificar a mulher, não. O que eu faço? Pesquisa. Pesquisa que é objetificação. Mas, em resumo, reduzir alguém a objeto. Uhum. Aí manda aquele vídeo objetificando lá no grupo. O que você faz? Você ignora? Pô, às vezes vale a pena ser um amigo chato do grupo. Vale a pena. Ser um amigo que fala, mano, isso aí não rola, né? Ah, mas vai me custar amizades. Bom, ok. Aí é uma questão de escolha, né? Como é que você vai... Mas é difícil, né? Porque a aceitação é do macho alfa, né? O famoso macho alfa. Até hoje não sei o que é isso. Você sabe, Pedro? Cara, o macho alfa, eu penso no macho alfa aquela coisa tipo que nem matilha de lobo. É outro ponto, né, que dá pra fazer uma comparativo. Uhum, Lobo, né, que caçam, né? Acho que uhum, é nesse sentido mesmo, caçam pra comer. E o alfa ele é a pessoa que guia a matilha. uhum, É um líder, vai, vamos dizer assim, uhum, mais simplificadamente. Tem essa coisa de macho alfa, né, que tem que uhum. liderar a matilha, né? É ele que vai no grupo mandar os vídeos, é ele que vai objetificar. E você fala, David, sobre isso, cara, e é muito interessante que eu até fiz um vídeo no Instagram sobre exatamente isso, pensando aquele conteúdo do Papo de Homens que fala sobre conversar com outros homens, né? E acho que quando você fala assim, ah, mas eu vou ser o chato do grupo, né? E talvez o chato dos amigos, vou perder a amizade, vou ser o chato, né? Talvez até repensar as próprias amizades também, em algum sentido. Uhum. Acho que é bem E válido, assim. aí, eu apostaria talvez um caminho que ao invés de afastamento puro e simples, tentar Uhum, também, se você é um cara que tem um certo letramento nessa situação, levar para uhum. os seus amigos essa parada. Ó, você vê que isso é prejudicial para você? Uhum. Enfim, enfim. É outro assunto Porque, que dá também. não, dá pano para manga. Ah, David, mas eu não sou Dá. letrado ainda não. O que eu faço? Entro no meu Instagram e pede horário para terapia. Vamos lá. Aham. Basicamente. Ou ver, né? Teve um último. Vai ver, pô. A Zanello participou de um podcast agora, recentemente, no Óbvio Cici. Óbvios. Assistiu, Isso. Aí eu ouvi. assisti. Eu assisti. Aí no final do vídeo ela fala, manda pros amigos. Eu É fiz sim, isso, eu mandei no grupo. isso. Tipo assim, é uma ajuda ali. É uma ajuda assim, né? A gente não consegue pegar, eu falo, a gente não consegue entrar na cabeça dos outros, né? Isso é um dos motivos também das pessoas entrar na terapia, né? A gente não consegue entrar na cabeça da pessoa e tirar tudo aquilo que ela aprendeu, infelizmente, né? Certo modo, infelizmente ou felizmente. Mas é isso. Uhum. Então, acho que não vamos estender muito, porque senão a gente começa a falar, eu queria também. Eu queria que Justo. esse assunto que eu gosto muito, porque essa questão de dar briga, de quando você falar sobre um assunto virem, eu usei essa analogia uma vez, eles vêm com dois pés no seu peito, pô, para com isso, que é isso, né? Tá tipo, tá lacrando agora, tá, Uhum. sabe? E muito pano pra manga, mas eu acho que fica mais como uma provocação final esse finalzinho que tá. Justo. Ao invés de perguntar o que pode ser feito, eu vou devolver uma pergunta aqui para quem estiver assistindo, né? O que você, independente de quem seja que estiver ouvindo, o que você tem feito Uhum. para repensar as masculinidades, reduzir violência contra as mulheres? E não precisa de ser um ato grande, reconhecido universalmente. Pode ser uma coisa que ninguém está vendo, mas que você está fazendo. Enfim, Acho que é isso.
É isso. Gente, finalizar aqui, quero agradecer muito o David por ter vindo participar, topado, super acessível, maravilhoso, foi muito profunda a conversa. David, quer finalizar, falar alguma coisa? Não, eu acho que a deixar essa pergunta em aberto é o melhor caminho. E, gente, vão ler Zanello, vão ler. Eu acho que começar pela Zanello é um ótimo caminho. Uhum, Vão ler Homens Pretos Não Choram, é um livro literário, nem é assim, na pegada científica, de psicologia, não. É um ótimo caminho. Vão estudar história, cara. Na história tá lá explícito que o uhum, que a gente está falando de construção de masculinidade, disso tudo que eu falei aqui hoje, talvez fique um pouco fora de contexto para quem não manja muito da história, uhum, mas vamos lá dar uma olhadinha. Quando vocês forem escutar uma música, o que essa música está te dizendo? O que essa música está te ensinando de repertório ali, de certa maneira, uhum. né? Ela está dizendo que está tudo bem chorar, ou que homem não chora e que se uma mulher sair do seu proceder, você vai bater nela, enfim, observar isso também. O que você tem consumido de letramento de gênero? Ah, nada não, David. Mentira, você está consumindo alguma coisa. Nem que Uhum. seja a referência do seu pai, do seu avô, da sua mãe, enfim, é isso. É isso. Então, obrigado. Então, queria agradecer todo mundo que ouviu até aqui, agradecer o David. Então, gente, até a próxima Hora de Análise. Concluir gravação.